Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra gente conversar um pouco sobre cinema e eu vim trazer um filme que a gente assistiu recentemente. O filme chama Pieces of Woman, é um filme da Netflix. Ele foi dirigido pelo Cornel Mundruczó, eu não sei se é assim que pronuncia, e roteirizado por Kata Weber. É um filme que foi lançado em 2020 pela Netflix e o diretor ele é húngaro. Então, eu acho que de primeira, assim, eu acho que foi um cinema bem diferente que a gente entrou em contato. Enfim, a gente vai conversar mais um pouco sobre ele hoje. E a gente tá assistindo esses filmes, né, pro Oscar que vai chegar e esse é um dos filmes cotados pra estar lá. Então, se vocês gostarem, se vocês quiserem que a gente traga um pouco mais desses filmes que a gente vai acabar assistindo, fala aqui nos comentários pra gente saber e pra gente poder trazer alguns outros filmes pra vocês também. E bom, a sinopse do filme é mais ou menos a história de um casal que tá ali pra dar à luz, né, a uma criança e eles perdem esse bebê. Então, essa mulher, principalmente essa mãe, mas também, enfim, o casal em si, vai lidar com a perda dessa criança, né, a perda desse bebê. É mais ou menos isso a sinopse, ela não entrega muita coisa. E, na verdade, é mais ou menos esse o filme também, né? A gente vai acompanhar aí esse tempo de luto, né? Desse casal, dessa mãe, principalmente. E é um filme que ele é bem introspectivo, ele é diferente, assim, ele vai se passar em dias específicos. Então, a gente vai começar no dia do parto, depois vai pular para alguns meses seguintes e a gente vai ver outros momentos e assim vai pulando de dia após dia. Ao todo, assim, a gente não vai ter nem 7 dias na semana. Então, essa é um fator diferente no filme, assim, porque quando eu vi ele logo de cara, eu falei, nossa, vai ser um filme muito pesado, muito dolorido, enfim, eu já tava imaginando. Mas não é tão dolorido assim. No início eu até achei ele meio picado demais, assim, eu acho que por essa questão dos dias. Mas aos poucos a gente vai entender que aparentemente era esse realmente o propósito, né, do diretor do filme, trazer essa questão do tempo, né, também, que é um fator que é muito importante quando a gente vai falar de luto também, né. Então, enfim, o filme vai começar ali com ela em trabalho de parto, então a gente vai ter uma sequência super longa, assim, de uns 10, 15 minutos dessa mãe, né, em trabalho de parto. E é muito angustiante, dá muita agonia, a gente sofre, parece que dói junto, assim, e a gente vai acabar vendo, né, o que aconteceu ali nesse trabalho de parto, o que aconteceu com essa criança, como ela, enfim, não sobreviveu ao trabalho de parto, né? E aí, a partir daí, a gente vai acompanhar essa mãe e esse pai, né, esse casal também, né, a questão de como também isso vai afetar o próprio relacionamento deles e de como esse sentimento, né, de luto, ele não fica ali só no sujeito, como ele se transmite também para outras pessoas, né, como, enfim, essas pessoas... Para, Igor! Ele tá bebendo minha água, mano! Como esse sentimento ele vai também ser transmitido, né, para as pessoas ao redor. Então, para a mãe, para os irmãos, para os cunhados, para a família ali em volta, né? E a gente vai então enxergar esse processo assim de fora, né? Ultimamente realmente está muito na moda, né? A gente está vendo mais, eu acho que também a gente está entendendo mais esses filmes mais introspectivos, né? Mais contemplativo. E esse é um filme que ele é muito contemplativo, assim, a gente vai acompanhar esse trajeto, né, dessas pessoas e por muitas vezes a gente vai ficar ali observando uma pessoa na cozinha, a gente vai ficar ali observando ela andar, a gente vai observar ela chorar, a gente vai observar ela fazer algum trabalho manual. Então é um filme que a fotografia, que a contemplação, as cores, né, são muito importantes para passar a mensagem que eles querem passar. Tem uma cor específica que é o vermelho, que chamou muito a nossa atenção, né, quando a gente estava vendo o filme. A gente passou o filme também tentando decifrar o que era esse vermelho, né,
Porque normalmente em filmes assim que são muito contemplativos, muito introspectivos, a gente vê muito mais a presença de cores mais frias, né? Mais azuladas, mais cinzas. E aqui nesse filme é mais ou menos o contrário, assim. A gente começa ali no processo de dor, o vermelho é muito aceso. E a gente vê esse vermelho migrar de personagem para personagem. E a gente entende, né, como ali, como um sentimento de dor, como um sentimento de sofrimento, de raiva, de angústia, que tá permeando, né, esses personagens. Então a gente vai ver esse vermelho às vezes muito exposto numa jaqueta muito grande, num casaco muito grande. E aos poucos também esse vermelho ele vai diminuindo, né? Como o próprio, enfim, processo de dor, como o próprio luto, ele vai, né, se esvaindo, se diluindo um pouco mais com o tempo. E a gente vai ver, né, como da mesma forma que o luto, né, se vai se diluindo aos poucos, que essa angústia, que esse sentimento, ele vai se diluindo, ele vai se deslocando para outros lugares, esse vermelho, ele também vai se tornando, enfim, a cor de uma meia, a cor de objetos, enfim, ele vai diminuindo a frequência e o filme vai ficando cada vez mais azulado, mais acinzentado. E tem até uma parte que é muito interessante, e o personagem, né, o pai, o parceiro ali, ele trabalha com construção, né? Então ele tá construindo uma ponte, então 2 pedaços de ponte que estão se unindo, né? E ele, em um certo momento, ele vai explicar, né, por que muitas pontes caem. E vai explicar da ressonância, né, da frequência interna ali, da própria construção com a frequência externa, né, no meio externo, e como que essa junção, né, pode criar, às vezes, uma ressonância que vai acabar desabando, né? E como isso faz sentido, né, com o filme, como isso, o próprio trabalho deles ali, né, vai se misturar com todo esse sentimento. E ele, é engraçado que ele explica isso num momento onde o vermelho ali, né, que a gente entendeu como a dor, como o sofrimento, como o luto, ele tá presente na sala inteira em que ele tá contando isso. Então o sofá é vermelho, as paredes são vermelhas, as roupas são vermelhas, e a gente escuta, né, essa explicação dele sobre a destruição de uma ponte. Então é um filme que ele é muito metafórico. Outro símbolo que ele vai trazer muito forte é a maçã, que eu acho importante vocês verem, vocês acharem o que a maçã significa ali no filme, mas eu acho que ela traz vários significados, eu acho que tem um em específico que ela traz muito forte, mas querendo ou não, na minha opinião, eu e o Reni, a gente discutiu muito a respeito disso, né, se fazia sentido, se não fazia. E a maçã, ela vem carregada com um símbolo que é muito, né, muito conhecido aqui no Ocidente. E eu acho que essa não é a simbologia direta, né, ali do que é, porque eu acho que em um certo momento a gente vai realmente entender o que significa essa maçã, essas maçãs que vão, né, aparecendo no filme com esses personagens e com o processo que eles estão vivendo. Mas, querendo ou não, a maçã aqui no Ocidente, ela é muito associada a Eva, né, ao pecado ali, e é um filme que basicamente vai falar sobre, né, uma mulher que dá à luz e maternidade, o ser mulher. Então eu acho que é muito difícil não associar, né, esses símbolos também. Então é um filme que ele é muito metafórico, ele é muito contemplativo. Não é um filme que eu achei que tem diálogos muito fortes. E eu acho que tem 1 ou 2 diálogos específicos que eu acho que são bem importantes, eu acho que são bem fortes, principalmente um que é da mãe dessa personagem, né, da personagem principal ali, que eu acho que é um diálogo que é muito forte, muito importante ali. Mas no geral, a gente vai acompanhar esse sentimento. E aí, com essa estranheza, né, que eu senti é um filme muito diferente, é um filme, enfim, que eu achei que, igual eu falei, que eu achei muito picado no início, mas depois eu consegui entender isso, mas ao mesmo tempo eu fiquei esperando muito um filme de desenvolvimento de personagem, né? Do sofrimento ali, da complexidade dos sofrimentos daquela mulher. E eu me deparei com um filme que
que não foi tão profundo assim. E aí, refletindo depois, eu acho que o filme ele não vai falar sobre os personagens em si. Eu acho que o filme vai trazer sobre o luto. Então, eu acho que o processo que a gente acompanha ali não é o processo daqueles personagens necessariamente, né? É o processo do luto neles. Então, a gente vai acompanhar as fases, né, desse sentimento, as fases desse processo, o que ele pode gerar na gente, né? Os outros sentimentos que ele acaba gerando. Então, a raiva, a tristeza, a inconformidade, enfim, a confusão, né? Então, eu acho que a gente vai acompanhar mais ou menos esses processos e a gente também vai ver ele com o tempo se diluindo, ele se deslocando para outros lugares, ele ganhando novos significados também, né? Ele se transformando em novas coisas. Tanto é que eu acho que tem a questão da maçã no filme, tem também essa simbologia, porque em determinado momento ela vai plantar ali, né, algumas maçãs. Então ela vai recolher essas sementes, ela vai plantar, a gente vai ver o que acontece, né, com essas mudas de maçãs. Mas eu acho que é isso também, né? Esses sentimentos eles vão dar frutos para novas relações, para novas percepções, e a gente consegue ver no filme o que toda essa situação gerou ali naquela família, naquele ambiente. A gente consegue ver o que de novo foi criado, o que de novo foi percebido. Eu, ao menos, nunca vi um filme que se propusesse a isso, né, diretamente, e eu achei muito especial, assim, além enfim, o filme ser lindíssimo, a atuação incrível também. Eu já amava ela de The Crown, pra quem não sabe, ela é irmã da rainha, né? E eu achei maravilhosa, eu achei incrível, eu achei sutil. E eu acho que super vale a pena, se vocês quiserem ver, tá na Netflix. E eu acho que é super válido, eu acho que vocês vão gostar. E é isso, se vocês assistirem, comenta aqui, se não, me conta se vocês ficaram curiosos. Eu espero que vocês tenham gostado, esse foi um pouquinho do que eu achei sobre o filme e que eu decidi trazer pra vocês. Então é isso. Tchau, até mais!